Olá a todos, boa noite. Boa noite, Aline, como vai? Seja bem-vinda. Os demais, se chegarem ou eventualmente assistirem o vídeo posterior, fica já também aqui a minha saudação. Caríssimos e caríssimas, hoje nós vamos entrar num tema que é a figura das tutelas provisórias. E podemos dizer que a tutela provisória ela aparece para nós como um elemento derivativo da fase decisória, embora, né, haja o conteúdo da decisão, sem, entretanto, podemos falar no conteúdo do elemento instintivo do processo. A tutela provisória, na prática, elas são chamadas aqui pelos meios midiáticos, digamos assim, como medidas liminares. A gente escuta demais essa história quando observa, eventualmente, telejornais, jornais escritos ou alguma coisa do gênero, sempre a menção à figura das liminares. Então, hoje, nós vamos entender, na verdade, o que é isso, né? O que nós estamos definindo, o que nós estamos descrevendo como essa figura aqui, e, por óbvio, qual a sua importância para a lógica do processo. Eu quero antes chamar a atenção para a ideia de que a lógica da tutela provisória ela é, antes de tudo, um elemento que aparece para nós a partir da percepção da relação tempo e processo. A tutela provisória, ela, de certo modo, marca e nos lembra da força destrutiva do tempo e de como esse tempo pode representar-se de elemento nocivo para o processo. Talvez nada mais angustiante seja o fato de que nós tomamos consciência de que o processo é uma instituição, por sua própria natureza, morosa e que, muitas vezes, uma decisão judicial tardia, ainda que bem-sucedida, pode nos acometer. E, diante disso, nada a se fazer. Ou seja, o tempo, tal como a figura mitológica do titã grego Cronos, devora os seus próprios filhos e devora o próprio direito. Bom, dessa forma, pensar o problema do tempo no processo repercute necessariamente em pensar o problema da decisão judicial dentro do seu tempo oportuno. E aí, olha que coisa curiosa, né? Então, essa decisão judicial dentro do seu tempo oportuno passa necessariamente pela possibilidade de anteciparmos o conteúdo decisório, ainda sem antecipar o conteúdo meritório propriamente dito.
E, diante desse cenário, é que nós vamos estar lidando com a estrutura do processo, né? O desafio do processo em conseguir solucionar de maneira satisfativa o desafio de oportunamente nos entregar uma decisão judicial e, consequentemente, essa decisão judicial representar o elemento que faz a diferença. Quando a gente pensa a figura da tutela provisória dentro da lógica e da disciplina do Código de Processo Civil, pensamos, antes de tudo, o conteúdo que se encontra entre os artigos 294 do Código de Processo Civil a 311. Observem que o regramento da tutela provisória, a princípio, é um regramento curto, é um regramento conciso. Alguns autores diriam até conciso demais. Veremos que determinados problemas sobre a tutela provisória deixaram de ser devidamente tratados pelo legislador, que acaba por nos implicar alguns problemas, né? E alguns problemas graves, alguns problemas sérios dentro dessa lógica aqui. Bom, enfim, né? Enfim, eu quero chamar a atenção, antes de concentrarmos o nosso olhar no elemento normativo propriamente dito, trazido pelo CPC 2015, na compreensão que vai decorrer dessa sistemática de uma maneira mais ampla. Bom, aqui, dentro da estrutura do CPC, eu vou usar o título genérico, guarda-chuva, de tutela provisória, para identificar todos os elementos variáveis que se bifurcam em 5 modalidades diferentes, trazida pelo CPC 2015, a partir de uma bifurcação e depois outras variáveis. Bom, o artigo 294 do Código de Processo Civil abre aqui exatamente identificando as subdivisões que a legislação nos traz. Bom, primeiro, quando eu divido a teoria das tutelas provisórias, eu posso trabalhar com 2 critérios base. 2 critérios base. Primeiro critério, eu posso dividir as tutelas provisórias entre satisfatividade e não satisfatividade. Para usar uma expressão de Pietro Calamandrei, precursor do estudo das tutelas provisórias no mundo no século passado, a tutela cautelar é a tutela acessória. A tutela cautelar é a tutela não satisfativa. Isso significa dizer que a satisfatividade teria como elemento de correspondência a equivalência
com o bem jurídico pretendido na sentença. Pleitear uma tutela satisfativa significa receber o objeto do provimento jurisdicional final em algum momento antes da estrutura do processo. E algum momento antes pode ser concomitante à petição inicial ou depois, e estaremos diante de uma tutela provisória chamada de incidental, porque acontece interna corporis a estrutura do processo de conhecimento ou estrutura do processo de execução, ou estamos diante de uma tutela provisória antecedente, porque, como o nome indica, vem antes do próprio procedimento de cognição ou antes do próprio procedimento de execução, porque eu estou diante de um elemento tão emergencial, de um elemento tão urgente, que faz com que a parte não tenha tempo hábil suficiente para esperar a elaboração de uma petição sobre a forma e as exigências do artigo 319. Esperar a obtenção de todos os documentos que, em regra, devem acompanhar a petição inicial. E, portanto, diante desse cenário, tendo em vista que eu não posso esperar, tendo em vista que eu não posso aguardar, eu manejaria esta modalidade de tutela provisória exatamente com o objetivo princípio de buscar, através dela, a satisfação do bem jurídico, a proteção e o resguardo ao provimento jurisdicional, enfim, né? E esse elemento, ele é um elemento extremamente importante para a lógica e o devido funcionamento da tutela provisória. Bom, vamos trabalhar e, de certo modo, esclarecer um pouco mais, né, essa ideia aqui. Quando nós pensamos na tutela cautelar, nós pensamos, portanto, em um elemento que envolva obrigatoriamente a não identidade entre o bem jurídico pretendido e a tutela. A tutela cautelar, enquanto elemento acessório, ela não dá ao seu requerente a possibilidade de usufruir do bem jurídico litigioso. Exemplo: imaginem que eu estou litigando sobre a titularidade de um determinado bem, um automóvel. Através do manejo da tutela cautelar, eu vou pedir algo que resguarde a estrutura e a eficácia do meu provimento, mas que não coincide com o próprio pedido, que vai ter dentro da estrutura da petição inicial. Disso, eu pleiteio sobre a forma da tutela cautelar que o carro, que caso eu ganhe, me será entregue
Mas, dentro da lógica do módulo do processo de conhecimento, ele só me será entregue ao final, quando eu tiver a coisa julgada e após dela, às vezes a necessidade do manejo de uma modalidade de cumprimento de sentença. Na tutela cautelar, eu peço a apreensão do veículo, a apreensão e a colocação deste veículo em um depósito judicial. Bom, eu, requerente, não tenho acesso ao carro, não tenho acesso ao carro. O requerido, também não. Se eu estivesse diante de um pedido de tutela satisfativa, que, por sua vez, ela pode se basear ou não na urgência, eu estaria pedindo o carro, o direito de uso, o direito de gozo daquele bem imediatamente através da decisão judicial. Decisão esta de natureza interlocutória, via de regra, que me antecipa os efeitos do provimento jurisdicional final. Antecipa os efeitos do provimento jurisdicional final. Agora, na tutela cautelar, não. Eu tenho, obrigatoriamente, que pleitear medida judicial que garanta a eficácia sem me garantir a satisfação. Esse é o pulo do gato, para que eu consiga compreender de maneira lógica como a cautelaridade e a satisfatividade aparecem na lógica da ciência do processo como mecanismos absolutamente diferentes, como mecanismos distintos. Portanto, dentro da sua lógica e dentro da sua mecânica de funcionamento, e isso vai impactar, veremos daqui a pouco, na definição dos requisitos para a obtenção de uma, para a obtenção de outra, como consequência. Bom, essa tutela meramente acessória e, portanto, não satisfativa, ela, na lógica e na forma do CPC de 2015, me entrega uma dupla possibilidade, como comentei há pouco, em que eu posso manejar esta tutela cautelar dentro do próprio processo, e aí ela é batizada como tutela incidental, ou antes do próprio processo existir. Porque eu estou diante de algo tão emergencial, eu estou diante de algo tão urgente que não dá para esperar. Então, o modo, a forma exige que eu antecipe para não ser engolido pelo tempo, para não ser destruído pelo tempo e proponha a modalidade antecedente. Agora, por sua vez, quando eu penso na estrutura da tutela satisfativa, em que o pedido da petição inicial coincide com a medida título de tutela provisória por mim pleiteada, eu estou diante de três variáveis, três possibilidades. Se há urgência, e aí, referência a uma expressão latina, a o chamado periculum in mora, o risco dos efeitos do tempo deletérios e nocivos acabarem representando para nós a destruição e a própria impossibilidade de satisfação, eu estarei diante de uma tutela que é denominada como antecipada por nós. Então, ela vai ser chamada de tutela antecipada e tal tutela antecipada traz aqui para nós
uma preocupação grande com o risco da demora, né? Com a possibilidade deste tempo destruir o bem jurídico de maneira absolutamente irrecuperável. Bom, enfim, diante dessa situação, diante de tal quadro aqui, enfim, nós vamos observar que tal tutela antecipada, baseada no requisito da urgência, tal como a tutela cautelar, também pode ser subdividida entre a modalidade incidental, porque dentro, concomitante ou posterior à petição inicial, ou antecedente, se necessariamente a premência e a emergência são tão grandes que fazem aqui com que eu tenha que postular uma intervenção judicial com maior agilidade, com maior rapidez, né? Porque não dá para esperar. Não dá para esperar, né? Enfim. E eu tenho uma outra modalidade, que é uma modalidade extremamente interessante, que é exatamente a figura da tutela de evidência. E o CPC 2015 diz, então, que no caso da tutela de evidência, não vamos levar em conta a figura da urgência. A figura da urgência não será, então, um elemento importante, não será, então, um elemento definidor da natureza e da admissibilidade de tal modalidade de tutela provisória. Então, olha só, se eu estou diante de urgência, eu posso ter uma modalidade cautelar ou antecipada. Em ambos os casos, ela pode ser incidental ou antecedente. Se eu não tenho urgência, mas eu tenho um elemento que dota não de isenção de erro, mas que garante um certo conforto para a decisão judicial, porque há aqui elementos que geram uma cognição, e em todos os casos, sumária, mas com grande chance, com grande possibilidade de corresponder à equiparação dos elementos fáticos, para não chamar isso de verdade, né, eu vou estar usando a tutela de evidência. Quando a gente pensa nas características comuns da tutela provisória, eu vou encontrar, aqui eu trago 5, mas eu posso alegar a existência de 6 elementos que são, digamos assim, caracterizadores de tal tutela. Primeiro, antes dessas 5 letras, eu tenho uma característica comum, que é o fato de que a tutela provisória ela é sempre tomada a partir de um juízo de cognição superficial, sumária.
e, portanto, não exauriente. Bom, o que eu estou chamando de exauriência? Eu estou exatamente dizendo que a sentença é marcada pela cognição exauriente, porque exatamente a sentença deve vir somente a partir do momento em que todas as possibilidades de exaurir a cognição probatória se realizam. Então, quando a sentença de mérito é proferida, a parte terá tido a oportunidade de requerer todos os meios de prova que forem cabíveis naquele contexto, naquele caso, naquele cenário propriamente dito, né? Então, eu tenho aqui a situação, a possibilidade de fazer uso de perícia, prova documental, testemunhas, enfim. E toda a reconstrução fática foi objeto de um esforço dos sujeitos do processo. Agora, a tutela liminar, não. A tutela liminar, ela baseia-se nessa cognição sumária e que, por sua vez, é uma cognição de mera aparência. As provas, na grande maioria das vezes, são unilaterais. São produzidas única e exclusivamente pela parte autora, sem a participação do réu. Esse elemento, talvez central e comum a todos esses 5 objetos, repercutem para nós, então, a ideia de que a tutela provisória necessariamente tem que se basear na base da precariedade. Essa tutela provisória, ela é intrinsecamente uma percepção de que ela pode desaparecer a qualquer momento. Por isso o nome, provisória. Né? Ela não é a tutela definitiva que decorre da sentença após a formação da coisa julgada. Ao contrário, ela é o produto de uma decisão que, em qualquer momento, desaparece. Vamos perder aqui. Mas, enfim. Dentro dessa lógica, decorre também, pela própria sumariedade do elemento cognitivo, o fenômeno da postergação do contraditório. A decisão é tomada, muitas vezes, a partir daquilo que valeria uma expressão romanística, inaudita altera parte, ou sem oitiva da parte contrária. Nós estamos diante de uma situação em que apenas a parte requerente traz os seus argumentos, apenas a parte requerente pode trazer os elementos documentais para conduzir a formação do convencimento do juízo. E, tendo em vista que ela é precária, após a apresentação de manifestações da parte contrária, o juiz pode rever, e ao rever, eventualmente revogar a tutela provisória anteriormente deferida. Então, a tutela provisória ela vai pesar como uma ameaça, que a todo momento, se a cognição jurisdicional acerca dos seus requisitos desaparecer, aplicará os elementos condicionantes para sua revogação. Outra coisa, sempre que pensamos e falamos sobre tutela provisória, estamos diante de uma situação a partir da qual a decisão ela não será protegida pelo manto da coisa julgada. A decisão da tutela provisória
caso negada, não implica na preclusão e na impossibilidade do seu requerimento posterior, carreando aos autos novos documentos e melhorando a malha argumentativa para sua obtenção. Igualmente, como nós estamos falando, na grande maioria das vezes, de uma emergência, pesa para a autoridade judiciária um dever de fungibilidade. No código anterior, chamávamos isso de poder geral de cautela. Mas, dentro da lógica do CPC de 2015, talvez a expressão fungibilidade seja mais adequada. Isso significa dizer que, entre as tutelas de urgência, cautelar ou antecipada, é possível que o magistrado, entendendo pelo não cabimento de uma, identifica os elementos e pressupostos para o deferimento de outra e faz a conversão. Eu requeri uma tutela antecipada, mas eu não fui capaz de demonstrar os requisitos da antecipada. Mas, paradoxalmente, os elementos concernentes à tutela cautelar aparecem, estão demonstrados. Então, eu ganho a possibilidade de obter em substituição a tutela cautelar, ou vice-versa. Por fim, há um elemento que precisa ser identificado pela sua importância extrema, que é a ideia de que, no campo da tutela provisória, o sujeito que requer a tutela provisória, ele precisa estar consciente de que, caso essa tutela provisória seja negada, revogada posteriormente, haverá a possibilidade de apuração de danos e de prejuízos à parte requerida. De novo, ao exemplo do carro. Eu pleiteio, a título cautelar ou a título antecipado, a entrega do veículo. Entretanto, o requerido desempossado do veículo, ele tem prejuízos econômicos para se locomover, ele precisa gastar com Uber, ele tira parte da sua renda a partir do uso daquele veículo, então eu posso falar em lucros cessantes, e tudo isso vai ser objeto de apuração. Tudo isso vai ser objeto de liquidação dentro do próprio procedimento no qual a tutela provisória foi objeto de requerimento. Logo, não há aqui a necessidade de requerer em procedimento apartado uma ação indenizatória. Eu só preciso demonstrar. Então, logo a tutela provisória é revogada, independente da sua modalidade, quanto de prejuízo, quanto de dano eu sofri. E disso decorrerá uma decisão judicial que ordenará ao requerente, ainda que parte vencedora no processo, a me indenizar. E o mais interessante, independentemente de culpa, quando nós falamos sobre a tutela provisória, nós não discutimos se o requerente agiu ou não com a intenção de criar o dano. Não me interessa. Não me interessa. O simples fato de você manejar a ação com o seu pedido liminar, de você pleitear em juízo a tutela provisória,
assume o risco de causar dano. O direito penal chamaríamos isso de pré-ter-dolo, né? Enfim. Mas aqui nós falamos de boa-fé. Boa-fé objetiva. Se você não previu os resultados, você tinha obrigação de prever. Portanto, você está assumindo o resultado dos possíveis prejuízos. O Código é extremamente severo nesse elemento acerca da responsabilidade, exatamente para nos garantir que a tutela provisória não seja requerida de maneira discriminada, vulgarizada, e olha que ela já é pela parte. Então, pesa aqui a possibilidade de uma sanção e, portanto, uma sanção punitiva que desestimula a utilização da modalidade da tutela provisória. Enfim. Dentro desse cenário, né, a gente precisa, então, perceber que a tutela provisória, como ela pode ser de urgência ou como ela pode ser de evidência, ela vai apresentar alguns requisitos e alguns elementos. Me sirvo primeiro da tutela de evidência para a gente conversar sobre ela. Para a gente conversar sobre ela e, usando da letra do artigo 311, nós vamos identificar que a tutela provisória de evidência ela tem 4 possibilidades. Chamar a atenção para uma questão hermenêutica. A tutela de evidência trabalha com um rol exaustivo, portanto fechado, de hipóteses de utilização, e dentro desses elementos e dentro dessas hipóteses de utilização, não nos abre para a possibilidade de qualquer tipo de interpretação extensiva. Ou seja, eu só posso usar a tutela provisória naquelas hipóteses fechadas trazidas pelo artigo 311. E como o próprio caput diz, não estou discutindo periculum in mora, não estou discutindo riscos, não estou discutindo a ameaça do tempo sobre o processo. Não estou. Bom, então o que eu estou discutindo? Primeira situação, a utilização de um abuso de direito de defesa ou do manifesto de propósito protelatório do réu. Por óbvio, o parágrafo único do 311 nos diz: este caso não comporta medida liminar, ou seja, este caso não comporta o deferimento de uma tutela provisória de evidência sem a oitiva da parte réu, ou seja, inaudita outra parte. Porque, afinal de contas, ela precisa ser citada, ela precisa exercitar o seu direito de defesa para que ela possa abusar dele. É impossível falar que alguém abusou de algo se nem citada foi no processo. Então, é necessário que a gente observe a ocorrência de um achincanamento no processo. Ou seja, a parte usa de estratégias e de elementos ilícitos para retardar o procedimento. Bom, aí eu estou falando de abuso de direito de defesa. No segundo caso, se as alegações da parte só puderem mesmo, por determinação do ordenamento jurídico processual como modalidade
de prova legal só puderem ser utilizadas a partir da cognição obtida de documentos, e eu já tenho um precedente me garantindo, sob o ponto de vista de uma tese jurídica, o sucesso. Ora, eu trago as provas de que eu tenho direito, e ao meu lado eu tenho um precedente interpretando a legislação e já fixando uma tese favorável à minha pretensão. O Código diz que eu poderia esperar? Poderia. Mas por que esperar? Se talvez tudo leve a crer que eu tenho a grande chance de sucesso. Por isso, a antecipação do provimento de mérito. No terceiro caso, uma situação muito específica. Eu tenho a existência de um pedido repersecutório, fundado num contrato de depósito documentado, portanto escrito, no qual eu busco uma ordem de entrega de coisa. Então, eu deixo uma coisa custodiada com alguém, tem um documento que comprova a existência desse negócio jurídico, desse depósito, dessa guarda, e, portanto, desse dever de, quando chamado, me devolver, e da própria violação desse direito. A partir do momento que, quando em mora, o depositário não restitui a coisa ao depositante. Então, gera a possibilidade do pleito jurisdicional. No caso 4, eu tenho uma situação interessante. Eu tenho prova documental suficiente, ou seja, robusta, que deixa o juízo tranquilo, confortável para decidir, produzida de maneira unilateral, pela parte autora, pela parte requerente. Mas o réu, quando citado, oferta uma defesa débil, sem a capacidade de cumprir com todos os ônus processuais. Ele não consegue se desvencilhar. Ele não consegue trazer argumentos suficientes para rebater as pretensões e fundamentos desta, trazida pelo autor em sua petição inicial. Bom, resultado. Parece ficar mais evidente ainda que o autor tem razão. Parece ficar mais evidente ainda que a atuação do réu é uma atuação proforme, exclusivamente. Né? Ele está tentando ganhar tempo. E para que ele não ganhe tempo e se sinta desestimulado, ocorre a imperatividade do inciso 4º, gerando a possibilidade do juiz, então, transferir o bem jurídico para a esfera da satisfatividade da parte requerente. Então, nessa lógica, que ele que lute para se desvencilhar desse ônus aqui. Quando pensamos, agora, deixemos de lado a tutela provisória de evidência e vamos nos contentar com a análise dos elementos da urgência, tanto cautelar quanto antecipada, trabalham sobre o mesmo fundamento fático unificado no artigo 300. Eu só posso pleitear uma tutela de urgência se eu demonstrar cumulativamente o risco da demora do próprio procedimento e da decisão jurisdicional, aquilo que levava os romanos a chamar de periculum in mora, e demonstrar a plausibilidade do meu direito. O interessante é que quando a gente pensa na figura da plausibilidade, ela apresenta-se processualmente, do ponto de vista teórico, a partir de uma dualidade, a verossimilhança fática e a plausibilidade jurídica. Então, eu tenho uma narrativa e um mínimo probatório
para a cognição jurisdicional acerca dos acontecimentos, e esse mínimo probatório me garante um elemento normativo favorável. Fatos e normas se conjugam para desenvolver aquilo que se chamava pelos romanos de fumus boniuris, a fumaça do bom direito. Como se trata de cognição sumária, eu não vou ver se há fogo. A pressuposição da existência de fumaça me conduz à conclusão de que há fogo. Posso estar errado? Posso. E aí a tutela eventualmente vai ser objeto de revogação. Agora, tanto a tutela cautelar quanto a tutela antecipada, tendo em vista que elas podem ser manejadas pela sua via incidental, faz com que nós estejamos diante da possibilidade de pedi-las dentro do processo. Ao pedi-las incidentalmente, tal requerimento será feito para o juízo da causa, para o juízo natural que está processando a causa. E ela não tem custas. Ela não tem custas. Não haverá necessidade de pagamento de uma guia definindo aqui um valor superior de arrecadação. E eu vou satisfazer a minha eficácia da tutela provisória deferida a partir da própria lógica do dispositivo do cumprimento de sentença provisória. Vai dizer o código. Eu vou usar os mesmos elementos que me permitem a satisfatividade da tutela final. Ok. Agora, quando eu estou diante da tutela de natureza cautelar, a intrínseca noção da existência do perigo in mora e a necessidade de saber pleitear e saber identificar uma tutela não satisfativa, portanto, não igual ao pedido. Estamos diante de uma cognição sumária acerca dessa aparência de direito. E ela pode vir pela via incidental ou pela via antecedente. Conforme o desenho, eu tenho o processo principal. Se ela acontece dentro do processo principal, seja no mesmo ato de interposição da petição inicial ou qualquer petição posterior, inclusive em grau recursal, eu tenho a modalidade incidental. Se ela vem antes do próprio processo principal ser proposto, dado o tamanho da emergência, ela será denominada de antecedente. Quando nós estamos diante da figura da tutela provisória com seu caráter antecedente, nós estamos diante da utilização, portanto, de uma petição que deverá ser uma petição inicial, uma vez que o juízo não conhece do caso da lide, portanto, precisa ser inaugurado, mas uma petição inicial que não observa todos os elementos do artigo 319, porque a minha causa de pedir é concisa, é sumária. Eu não preciso, de maneira exaustiva, convencer o juiz acerca dos elementos. Eu trabalho só com o fumo, eu trabalho só com a aparência do direito em questão. E essa apresentação implica também que eu carregue para minha causa de pedir a comprovação da existência do perigo in mora. Bom, efetivada a tutela cautelar a partir do deferimento do juízo, o autor tem 30 dias para propor o pedido principal, modificando a petição inicial para transformar aquele início de procedimento cautelar antecedente no módulo do processo de conhecimento, no módulo do processo de execução.
Se não fizer, passado o prazo de 30 dias, cai, cessa. Revoga-se automaticamente a tutela provisória deferida. Agora, se o autor tiver o requerimento imediato de indeferimento da sua tutela provisória cautelar, ele já vai ter que fazer uma alteração da petição inicial para discutir a cognição ou a satisfação, sob pena de uma produção de uma sentença meramente terminativa. Nós já sabemos, pelo 485, e, portanto, extinguindo sem resolução do mérito o procedimento. Por outro lado, quando falamos da tutela provisória na sua modalidade antecipada, antecedente, também tem o ônus de formular essa petição inicial, trazendo os elementos e requisitos do fumus boniuris e do periculum in mora. Tenho, já que aqui o meu requerimento tem a natureza satisfativa e, enquanto tal, essa satisfatividade coincide com o próprio pedido, no campo do conhecimento, faz com que eu tenha que recolher custas definindo o valor da causa, idêntico ao que deveria ser definido na forma do 291, 292, no próprio módulo do processo de conhecimento. Agora, quando nós estamos diante da tutela antecipada, deferida incidentalmente, não tem grandes motivos e grandes elementos complicadores. Como estamos falando do artigo 303, 304, falamos da tutela antecipada deferida de maneira antecedente. Bom, qual é o problema? A tutela antecipada nesse molde, ela pode demandar, até mesmo para garantia da própria observância da responsabilidade objetiva, uma caução definida pelo juízo a ser prestada pelo requerente, para que, caso danos ocorram, esses danos já estão controlados, esses danos já estão quantificados pela parte. Então, é mais cômodo, eu até diria, é mais seguro para o autor, perdão, para o requerido. Os riscos de prejuízo diminuirão. O juízo já tem elementos aqui para acomodar a sua cognição, ele fica confortável. Então, ele fica confortável. Bom, quando pensamos o seu caráter antecedente, vamos levar em conta, então, o seguinte procedimento. Primeiro, eu vou requerer a tutela provisória antecedente, através, então, de uma petição inicial simplificada, expondo os fatos que marcam a nossa lide e concomitante a esses fatos a presença do periculum in mora e a presença do fumus boniuris.
Agora, quando lidamos com tal modalidade, então logo essa petição inicial ela seja então proposta, então logo ela seja proposta, nós vamos apresentar aqui para que o juízo tome duas possibilidades, né? Duas possibilidades. Ou o juízo irá indeferir a tutela antecipada antecedente e, se tal situação vier a acontecer, só resta ao autor a emenda da petição inicial, sob pena de extinção por decisão terminativa, portanto, sem resolução do mérito. Essa emenda implica na apresentação de uma petição inicial que atenda todos os elementos e requisitos trazidos pelo Código de Processo Civil. Agora, se a tutela for objeto de deferimento, o autor vai aguardar a citação do réu, e o réu será citado não para contestar, mas para apresentar um agravo de instrumento, conforme inciso 1º do artigo 1015 do CPC. Caso haja o agravo de instrumento pelo réu, isso significa dizer que o réu se insurge e, portanto, discorda da pretensão autoral, o autor vai aditar a petição inicial sob pena de extinção. E o agravo vai ser objeto de julgamento no tribunal. Vai se desenvolver. Agora, se o réu não agravar de instrumento, primeiro, nós estamos falando do ponto de vista da lógica do parágrafo 1º do 1009 e do próprio artigo 1015, que ocorrerá a preclusão para a possibilidade de se manifestar sobre a tutela provisória antecipada. Uma vez que a tutela antecipada é o próprio pedido da petição inicial, isso significa também uma preclusão sobre o próprio pedido e talvez um reconhecimento do pedido. Bom, dentro dessa lógica, o réu que não agrava processualmente está dizendo: concordo com o autor. Ora, se ele concorda com o autor e não oferece resistência, não tem o menor sentido processual continuar com a demanda, porque não há lide. Se o réu não discorda do mérito e da minha pretensão, não há lide. E se não há lide, o autor está dispensado de aditar a petição inicial. Dispensado disto, a decisão se estabiliza. Se estabiliza. E com essa estabilização, se o autor não aditar a petição inicial, exercendo aqui uma pretensão na busca pela tutela cognitiva exauriente, ele se contenta com o que ele já obteve estabilizado. Bom, olha que coisa interessante. Com a estabilização, o juiz, então, vai extinguir sem mérito. Mas, nesse caso especial, determina o artigo 304
A extinção sem mérito não representará a revogação dos efeitos da tutela, que se manterão. E se manterão até quando? Bom, até que seja proposta uma ação revisional. Mas se essa ação revisional não for proposta dentro do prazo de 2 anos, contados do momento de formação da estabilização, ela não pode ser modificada. Ela não pode ser modificada. A estabilização precária se torna permanente, sem, contudo, haver formação de coisa julgada. Eu não posso, em hipótese nenhuma, atribuir e confundir os elementos estabilizadores do 304 com a coisa julgada e estudada na semana passada. São coisas diferentes. São institutos diferentes com finalidades diferentes. Bom, então, para resumir, se não ocorrer a concessão da tutela antecipada antecedente, o autor emenda a petição inicial e segue o processo de conhecimento. Se ocorrer a concessão, vai haver a possibilidade do réu concordar ou não concordar, manifestando o seu inconformismo. O réu manifesta o seu inconformismo, ótimo. Vou ter aqui a tutela sendo objeto de discussão recursal e a necessidade do autor aditar a petição inicial para que o procedimento de conhecimento continue se desenvolvendo. Se, por outro lado, o réu nada manifesta como inconformismo, estabiliza-se a tutela. E o autor tem 2 opções. Contentar-se com o elemento estabilizatório, que pode ser objeto de questionamento durante o prazo de 2 anos, ou pleitear a satisfatividade plena com a continuidade do módulo de conhecimento para obtenção de uma coisa julgada que me garanta estabilidade perpétua. Bom, todos os caminhos trazem ônus e bônus. Todos os caminhos trazem elementos para que eu avalie a conveniência e a melhor forma de lidar com isso, né? Eu tenho que avaliar, no caso concreto, eu tenho que identificar, no caso concreto, qual é a melhor estratégia a ser tomada por mim, né? Para o meu cliente, para o sucesso que esse cliente eventualmente espera, né? Então, a gente vai ter que ver. Não tem chave, não tem fórmula. Perfeito? Bom, seria, né, isso a se considerar quando falamos, né, sobre a figura da tutela provisória dentro aqui do escopo de análise do Instituto nessa aula. Meus caríssimos, né, indago aqui alguma dúvida?